Ilan no Brasil. Já estamos aqui emitindo por Facebook. E também vamos deixar gravado, porque depois eu quero colocar esse programa no meu canal de YouTube, no meu blog, A Caixa de Imaginação. E hoje eu estou muito feliz, porque eu tenho comigo a Ilan Breman, que é um autor que eu admiro muito, mas que até há pouco tempo eu não sabia que era brasileiro, Ilan. É o nome, né? Sim, esse seu nome confunde a gente. Olha só, eu conhecia os seus livros, sou apaixonada pelos seus livros e estava vendo uma entrevista sua com a Sandra Alonso do Instagram, do IG, Mis Cuentos Infantiles, aqui da Espanha, uma pessoa também por quem tenho um grande carinho, e de repente escuto aquela pessoa falando dos livros, e aquele acento fala assim, não, fala muito bem o castelhano, mas esse é brasileiro. É brasileiro. Eu assim, na verdade, eu sou brasileiro naturalizado. Eu nasci em Israel. Os meus pais nasceram em Buenos Aires, na Argentina. Por isso que é o castelhano que eu tenho, né, na minha infância. Meus avós nasceram na Rússia e na Polônia, só que eu sou naturalizado brasileiro porque eu cheguei no Brasil pequenininho, com 6 anos de idade. Nossa, que mistura! Que coisa mais maravilhosa! Isso é muito legal, porque uma das coisas que eu aprendi depois que eu vim para cá, que eu estou aqui na Espanha, que já vivo aqui há 15 anos, é que é tão maravilhoso ter acesso a outras culturas, nos enriquece tanto, e você tem isso nos genes, né? Porque você leva na tua história. Isso é com maravilhoso. certeza, assim, essas origens, elas raízes tão diferentes, tem a ver muito com o meu trabalho, tem a ver com eu tenho muitas histórias, por exemplo, que as pessoas também não conhecem. Eu tenho muitas histórias, chegaram poucas na Espanha, mas, por exemplo, essa história aqui é uma história linda, é um dos livros mais lindos que eu tenho, é pouco conhecido na Espanha, eu queria que até que as pessoas conhecessem mais, que esse aqui, ó, La Sabiduría del Califa, né? Essa aqui a ilustração é do Iván Barranchea, que é um dos melhores ilustradores da Espanha, e esse é um conto que eu não inventei, a gente chama aqui no Brasil de reconto, né? De conto tradicional. Então, assim, essas minhas raízes diferentes me fizeram também, como escritor, buscar. Eu tenho muitos livros aqui no Brasil publicados da China, da Rússia, mostrar para as pessoas não interessa o ponto geográfico que a gente está, a gente tem algo em comum. São o desejo de ser feliz, o medo da morte, a ansiedade, a coragem, as nossas angústias. A gente tem muita coisa em comum. Então, as minhas raízes acho que me levaram também a fazer uma parte de minha obra. Tomara que depois dessa live as pessoas conheçam mais, né? Da minha obra, que fala muito dos recontos, de coisas que eu vou pesquisando e recriando, né? Agora, Ilan, vamos lá. Você 80 livros publicados. Né? Você tem 80 livros publicados, 40 livros traduzidos a outros idiomas, em 15 idiomas distintos, em 12 países distintos. Nossa, isso é incrível. Claro, porque muitas pessoas te conhecem por alguns livros que são bastante conhecidos teus, como, por exemplo, Das Princesas, não é verdade? As Princesas também soltam... É que eu confundo o título em castelhano com em português. Sim. Das Princesas também soltam Poo, que é muito conhecido, mas Ilan Breman tem 80 livros publicados. Isso é incrível. Um autor tão jovem, com tantos livros publicados. Como nasceu tudo isso? Então, assim, eu acho que a minha produção ela começa a aumentar, né, quando eu decido ser escritor 100% do tempo, né? Assim, a minha formação, eu sou psicólogo de formação, minha formação acadêmica depois ela se completa fazendo mestrado e doutorado na USP, na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Educação, não mais em psicologia. Uhum. Mas eu passo muitos anos trabalhando como psicólogo, como educador, escrevendo os meus livros, trabalhando com textos, trabalhei numa ONG, numa fundação muito importante no Brasil, com incentivo à leitura durante anos, conheci o Brasil inteiro, fazendo projetos de incentivo à leitura, o Brasil profundo mesmo, né? Só que tudo isso era concomitante à minha obra literária, que era uma coisa, né? Quando dava tempo, eu conseguia escrever alguma coisa. Só que isso foi tomando um corpo tão grande na minha vida, essa vontade de criar, de fazer livros, que quando a minha filha nasceu,
a minha primeira filha faz 16 anos, eu decidi que eu queria ser 100% autor. E aí eu larguei todo o resto que eu fazia, de carteira assinada, ou seja, de trabalho diário, para me dedicar de cabeça à literatura. E é nesse momento que minha produção começa a aumentar, e por isso que esses 80 livros, eles fazem sentido, porque eu começo a me dedicar só a isso. Antes era bem mais difícil. A minha esposa, na época, falou, vai que eu te ajudo, e ela me ajudou bastante, acho que eu não ia conseguir sem ela, porque ela falou, olha, a gente está bem aqui, eu estou trabalhando, e você vai aí buscar aí o que você quer e depois a gente vê. E foi fundamental para minha vida isso, fundamental. Passou 2 anos difíceis, depois foi difíceis, aí foi me encontrando e a coisa foi produzindo. Então, desde 2004, é uma dedicação quase exclusiva ao mundo do livro. Eu chamo o mundo de livro escrever livros, publicar, viajar, palestrar. Eu dou muita palestra, eu escrevi em revistas aqui, mensais importantes, colunista de revistas no Brasil, 6 anos numa rádio muito importante aqui no Brasil também como colunista, que é a Rádio CBN. Então, mas sempre tudo voltado ao meu campo de trabalho, que é literatura, que é educação, que é a vida, né? Literatura é vida, né? Mas tudo esse componente cultural, né? Ilan, é interessante porque algumas pessoas têm uma visão muito romântica, romantizada do que realmente é ser um escritor. As pessoas pensam, o escritor se senta lá com um vinho do lado, na tranquilidade, escrevendo, né? É uma vida linda, ganha milhões porque os livros são publicados. E não é assim, né? Não, a vida de um escritor, viver do seu trabalho é muito difícil. Como você mesmo disse, os 2 primeiros anos foram difíceis, você necessitou do apoio da tua esposa para que a tua carreira ela pudesse seguir, começasse essa trajetória que hoje tem tão forte, mas foi difícil. O apoio familiar é imprescindível nesse tempo, né? Tem que valorizar a nossa família que nos apoia, não é verdade? Não, com certeza, isso que você falou é bem importante, assim, viver de direito autoral é uma batalha, assim, viver de livro não é fácil. A gente fala que a gente vive do mundo do livro, o escritor, tanto para adulto quanto para criança, ele vive do mundo do livro, ou seja, de publicar o livro e de vender o livro, mas também do que está no entorno, que é as feiras literárias que te convidam para fazer mesa de debate, as universidades que te chamam para palestrar. Então, tudo isso forma a renda de alguém que trabalha com livro. Eu falo para as crianças, elas não acreditam, mas quando você vende um livro, você ganha, o autor que escreve o texto pode ganhar de 3 a 10%. Quer dizer, o teto é 10%. É claro, excepcionalmente 12 ou 13, mas só grandes, assim, 14%, sei lá. Mas a média, assim, é de 3 a 10%. Isso quem escreve, tá? Então pode ser 3, 4, 5% a cada livro vendido, 7%. Muito pouco, faça o cálculo em euro ou em qualquer moeda, quanto significa de um livro que custa 15 euros, quanto é 5% de 15 euros. Então, quanto ganha o autor, quanto ele precisa vender de livro para poder viver, pagar a sua vida. Ainda complicado, ainda, por exemplo, na Europa, muitos autores recebem só uma vez por ano, que é uma complicação isso, eu acho isso uma doideira, mas é assim que funciona. Se você muito raro você receber 2 vezes por ano. Então imagina, você recebe uma vez por ano e o resto do ano. No Brasil você tem ainda algo que é bem mais bacana, que eu acho que é o trimestral. Você recebe a cada 3 meses, então você consegue se organizar. Porque a cada 3 meses vocês têm 4 pagamentos anuais, mas mesmo assim, grande parte dos autores, uma maioria absoluta, vive apertado e precisa fazer outras coisas para poder colocar renda. Então, é muito trabalho para chegar no momento onde você possa dizer, olha, tá, agora estou tranquilo, estou sossegado. Precisa trabalhar muito, trabalhar muito. Você ter muito livro publicado, ter livro no mundo inteiro, não quer dizer que você está recebendo esse dinheiro, primeira coisa, e quando você está recebendo esse dinheiro, se não é uma, né? Mas dá para viver de uma forma digna, bacana, assim, mas acho que para ficar milionário, acho que vai ser jogador de futebol, vai ser cantor, vai ser não vai médico, ser vai ser médico, mas para ficar milionário, muito raro. Você tem escritores muito ricos, mas é uma pequena minoria, assim, bem pequenininha mesmo, né? A grande massa de criadores, de escritores, vivem dignamente e tudo mais, mas
não tem isso de, né? A criança, sempre as crianças brincam comigo, Ilan, você é milionário, você tem 1 milhão. Aí falo, tem 1 milhão, um milho enorme. Pego o milho, sabe? O milho é 1 milhão que eu carrego, né? Essas começam a rir. Mas, enfim, é um trabalho muito, assim, eu amo o que eu faço, acho que tem um lado que é realmente, né, a parte bacana, glamurosa, porque ela existe também, que é muito Existe. gostoso. Você Sim. fazer parte de debates, de mesas literárias, você falar, você ser as pessoas, né, querem te conhecer, tem um lado gostoso. E tem um lado de muita ralação, de muito suor, sofrimento. A criação é uma coisa sofrida, né, uma coisa fácil, né? Então, tem um autor inglês bem antigo, William Blake, que tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala que o prazer engravida, mas o sofrimento faz parir, né? Então, então você tem uma Exatamente. ideia que é um prazer, você tem uma ideia, nossa, que prazer, mas aí vem o sofrimento para que aquela ideia virar alguma coisa, né? A ideia, para mim, é mais fácil, né? A ideia, para mim, nunca foi problema. O problema não é a ideia, o problema é pegar a ideia e transformá-la em alguma coisa, né? Exatamente, transformar em um produto, porque, na verdade, o livro acaba sendo um produto que tem que ser vendido, porque as editoras, o que elas Sim. buscam são produtos, então você tem que pegar uma ideia e transformar em produto. Eu sou editora e, às vezes, eu recebo algumas propostas de publicação e eu digo, olha, essa é uma boa ideia, o teu livro é uma boa ideia, agora nós temos que trabalhar nessa ideia para transformá-la num produto, porque isso tem que gerar um interesse e, na verdade, como está agora, é um diamante bastante bruto, nós temos que trabalhar, né? E também, às vezes, se você consegue um editor que te acompanha nesse processo, também é algo legal, porque eu sou daquele tipo de editora que eu gosto de fazer todo o processo com o meu autor. Às vezes, tem autores que me enviam coisas, eu digo, olha, isso é legal, vamos trabalhar aqui? Aí eu vou dando dicas, nós vamos construindo, terminando de transformar aquilo em um texto bacana. Depois eu digo, vamos escolher um ilustrador bacana, porque o processo de escolher o ilustrador, eu acho que é um processo que tem que ser autor e editorial juntinho, né? E sempre com o autor dando a última palavra. Para mim, na minha opinião, é um casamento, ilustrador e Sim. autor. Eu digo para os meus autores, autor e ilustrador, vocês vão formar um casamento, vocês vão formar aqui um casal, e vão ter um filho, que é o livro, e eu vou ajudar a parir. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Assim, eu quando faço os meus textos, eu já tenho na minha cabeça sempre o traço que eu quero. E aí eu vou buscar artistas que têm a ver com esse traço. Às vezes eu consigo, às vezes não, mas tem vezes que, assim, e claro, a editora ela tem que topar e tudo mais, mas tem vezes que eu não tenho ideia, assim, eu tenho traço, mas não tenho ideia de nomes, aí a editora vira uma grande parceira nessa busca, né? Mas nas minhas obras, nos últimos anos, bons anos, assim, realmente a palavra final sempre foi assim, tá bom, ok, eu dou uma chancelada, porque, enfim, você que criou a história, você que fez tudo, então acho que tem que ter essa amarração final, mesmo que você não tenha escolhido o ilustrador, eu faço, não, tá bom, é isso. Eu vivo isso constantemente, de manhã, aqui né, eu tô num processo aqui no Brasil, que é muito interessante, por isso que eu estou mexendo muito com isso também, como nunca na vida, porque todos os meus livros aqui no Brasil, eles vão para uma editora só. Eu virei um autor exclusivo da editora Já estou Moderna, sabendo. Estou sabendo da Moderna. que é a Santillana, né? A Santillana, o grupo Santillana. Então, meus livros estão migrando todos para a Moderna. Acabam os contratos, eles migram para a Moderna aqui no Brasil. Então, eu estou refazendo muitos deles. Então, mesmo hoje de manhã, ontem, anteontem, então, estou pegando livros e a gente está vendo novos ilustradores. Às vezes eu estou sem ideia, vem a produção da editora, que é maravilhosa, a produtora que é maravilhosa, e ela fala, Ilan, o que você acha dessa? Não gosto dessa. E vai fazer como se fosse uma grande parceria. E quanto mais tiver afinado, sintonizado isso, mais os livros ficam lindos, né? Então, uma característica, sem falsa modéstia, mas uma das características dos meus livros tem a ver com a beleza, assim aqui no Brasil, e lá fora vocês estão mais acostumados com isso, essa coisa vocês têm 500 anos de prensa, né, de Gutenberg aí, né? A gente está ainda, né, estamos bem, mas tem uma distância. Então, assim, eu prezo muito demais pela qualidade, pela beleza dos livros. Então, cada livro que eu faço, assim, cada vez mais próximo da editora e da produção gráfica, da produtora lá, fica mais bonito. Os livros vão sair agora, segundo semestre, assim, é de babá. Eu fico assim, eu tenho tremeliques, eu tenho, assim, eu vou tremendo as coisas que eu vi ontem, anteontem, que vão estar saindo, assim, você vai ver depois. É uma coisa maravilhosa, né? Ai, que legal, que legal. Eu acho assim, claro, a parte visual do livro ilustrado, ela é muito importante porque
Para Sim. mim, quando eu, por exemplo, quando chega um livro da gráfica, eu gosto de olhar o livro, ver se não teve nenhum erro, ver a gente escolhe muito o tipo de papel para que seja agradável na hora de pegar, na hora de tocar, né? Aquele livro que você vê assim, diga, esse livro eu quero ter ele, porque ele é bonito, ele é agradável. Não somente o conteúdo dele interior é bom, mas a qualidade do material também é bom. Isso é muito bom. Isso é algo que a editora e o autor devem também buscar, né? Que nós tenhamos, pois, um livro de qualidade. Ilan, agora, queria saber como é que é esse teu processo criativo, porque outro dia eu escutei uma entrevista tua e você falou sobre o teu processo criativo, cada autor tem o seu processo, mas eu quero saber, você agora 16 anos trabalhando só com isso, como é esse teu processo criativo? Eu vou falar do processo criativo mostrando os livros. Aproveito e faço propaganda aí para o pessoal que está vendo aí na Espanha e no Brasil, que Exatamente. está tudo no Brasil. Então, eu tenho 3 caminhos, né, que eu escrevo meus livros, né? Então, o primeiro caminho é que eu mostrei da sabedoria do Califa, né, que eu mostrei, que é um trabalho de pesquisador. Então, eu sou um pesquisador já há mais de 2 décadas de histórias antigas. Aqui na minha biblioteca, que está vendo só uma parte aqui dela, mas ela corre toda aqui a parede, aqui em cima também, na sala e tudo mais, são livros. Parte desses livros são livros de romance, tem não ficção e tem muito livro de contos antigos de vários cantos do mundo. Então, além de viajar bastante, eu sou um pesquisador de histórias antigas que vou recontar essas histórias, que é um modelo, uma categoria, um gênero literário, contos tradicionais. Além da sabedoria, tem outro que saiu na Espanha, como eu falei, não tem muitos desses, né, que eu tenho fora, mas alguns pouquinhos. Esse aqui é um livro, é um reconto. Isso aqui não é uma história minha, então, é uma história brasileira que eu recontei com a minha voz, com os diálogos, mas uma história tradicional, que saiu aqui por uma editora catalã, chama El Sapo e los Niños. E a ilustradora é maravilhosa, é catalã também, a Ana Parício Catalá, uma grande artista, né? Então, esse aqui é o modelo de criação. O meu segundo modelo de criação, ele tem a ver com o que eu chamo de criação pura, né? São histórias que nascem da cabeça do autor, ninguém sabe muito bem por quê, então nasce de dentro e vai para fora. Você tem uma ideia, tá tomando banho, tá correndo, e vem uma ideia. Aí você pega essa ideia e vai desenvolver, é o clássico, né? Vai sair livro ou não. Nesse modelo eu tenho, por exemplo, esse livro aqui, que é um livro que faz bastante sucesso, não só na Espanha, mas também aqui nas Américas, que é com a Rocío Bonilla, que é uma grande ilustradora. Muito reconhecida aqui, ela é bastante reconhecida aqui. Ela é muito legal. A gente trabalha na mesma editora e a gente se conhece e tudo mais. Aliás, a gente está combinando fazer uma live. E a Rocío, isso aqui, Jugamos, é uma história que me deu vontade de fazer, me deu uma ideia de fazer um livro sobre a questão da tecnologia e do brincar, a diferença. É um livro lindo, ganhou o prêmio de projeto gráfico. O livro ele é divino. O livro é muito bonito. Ele abre, o livro que tem abre. Então, isso aqui é criação pura, né? Então, fala sobre coisas que me vieram na minha cabeça. Quero falar sobre como a gente usa muito a tecnologia de forma errada. E ela é boa, mas a gente usa de forma errada com as crianças. E a terceira forma de criação, e essa é a mais famosa que eu tenho, essa que eu ganho mais prêmios, essa que mais publica no mundo inteiro, que é mais universal e faz sentido também, né? Ela é mais que o que eu chamo de narrativas do cotidiano, que são histórias que eu pesco, eu brinco que eu sou um pescador do cotidiano. Eu, com a minha vara de pescar, eu vou pescando coisas que vão acontecendo à minha volta, no meu entorno, com as minhas filhas, com a minha família, com o mundo. Eu vou pescando isso basicamente mais do meu entorno próximo, e aquilo se torna uma história, é um detonador de uma narrativa, de uma ficção. O livro mais famoso é o das Princesas, que nasceu assim, nasceu uma nova, isso aqui é uma versão pequenininha, né, que a gente fez para bebês, das Princesas Pequenas também se tiram pedos, então é cartonado, eu fiz uma adaptação do grande, né, e também esse livro aqui nasce das narrativas do cotidiano. Esse aqui que é novo também, que tem a ver com essa categoria, que acontecia aqui em casa, que chama Já Não Sou Mais Bebê, né, que era uma frase da minha filha, né, que ela falava assim, ó, assim, fala, deixa eu te ajudar, meu amor. Ah, não sou mais bebê, não precisa me ajudar, papai. Ah, vamos dar aqui a mãozinha para subir. Papai, não sou mais bebê, não precisa. Só que o final eu fiz um final super fofo, enfim, e foi a Ana Paris também que ilustrou, é lindo. Ou um livro, por exemplo, que esse aqui é mexicano, não chegou ainda, não sei se está na Espanha, mas está no México e na Argentina, que chama A Hora. É um livro lindo, junto com
com Guilherme Karsten, e que tem a ver com uma fala da minha filha preocupada com o tempo. O que agora as pessoas estão fazendo na China? O que agora as pessoas estão fazendo na Itália? Ela estava questionando a relação dela com o tempo, enquanto era noite aqui, como podia ser dia em outro lugar. E aí eu respondi para ela com um livro lindíssimo, maravilhoso, que Lindo, ficou lindo, hein? ficou lindo, 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 lindo. lindo. Com a Aura. E aí tem uns livros também que estão, esses que são conhecidos na Espanha. Esse aqui podia ser mais, esse aqui é um lindo, faz muito sucesso aqui no Brasil, que chama La Cicatriz. Sim. Que é um livro que aqui no Brasil tem bastante êxito, faz bastante sucesso, e que fala de ele nasceu de um machucado de verdade que aconteceu aqui em casa, e da preocupação da minha filha de ficar uma cicatriz, o que aconteceu depois. Um livro lindo, lindo, lindo. E esse aqui também faz bastante sucesso aqui no Brasil, e na Espanha as pessoas têm falado bastante. Isso aqui, eu tenho só a versão em catalã, em espanhol eu não achei, que é o Yaya de Fer, quer dizer, Abuela para de hacer fotos, sim, não? Que Abuela deja de hacer fotos, sim. Deja de hacer fotos, né? E essa é a versão catalã. E essa aqui também é a terceira linha, ou seja, essa aqui é minha mãe, que não para de tirar fotos, e eu estava as minhas filhas falando, vó, para de tirar foto, vó. E aí me deu clique, eu vou criar uma história, uma narrativa ficcional, baseada em coisas reais, né? Assim que, né, que vão nascendo. São os exemplos aí de criação. Nossa, sim. Porque, claro, 80 livros você tem que... Imagina, você tem uma biblioteca só para os teus livros, né? Tenho. Eu Verdade. tenho. Né? Porque, claro, você não tem só os 80, você tem os 80 mais os que estão traduzidos e as versões. Isso. Porque em castelhano você tem... Aqui em espanhol você tem em castelhano, em catalã, em gallego, em valenciano, em euskera. Não tem nada em euskera? Eu tenho tudo em euskera, tá cheio de coisas assim. Eu fico maluco porque euskera é uma língua tão... Quer ver aqui, ó? Isso aqui, ó. Isso aqui tá... Euskera é loucura, né, gente? Eu deliro. Quando eu chego aos meus livros em euskera, eu deliro, porque eu não entendo nada e acho o máximo, né? Olha isso aqui. Isso aqui é euskera, ó. Sim, euskera é muito legal, sim. É muito legal. Não dá para entender bolhufas de nada e é demais um livro sem euskera. É como quando chegam uns livros meus chineses, né, ou sul-coreanos, ou, sei lá, suecos. Você não entende nada, você não entende nada. Você reza para que a tradução tenha sido bem feita. Rezar e mandar que Deus cuide do resto, porque você não sabe. Exatamente. Eu estive olhando vários livros seus e vi que você tem um que eu achei bastante interessante, que é a história de como nasceu o Saci Pererê. Eu achei bem bacana, porque interessante porque foi tá tão legal porque o ilustrador ele não é brasileiro, né? A proposta era assim, o livro chama Saci, a Origem, e a proposta dessa coleção, que estava na Companhia das Letras, daqui a pouquinho vai para a Moderna, a gente ia montar uma coleção, acabaram sendo só 2 livros, né? Mas era uma coleção, a proposta era mandar textos tradicionais para ilustradores estrangeiros, mas sem nenhuma referência de imagem, porque a gente queria saber como na cabeça deles ressoava um conto nosso brasileiro. O traço seria essa era a proposta. E o Raul Guridi, que é um grande ilustrador espanhol, topou fazer o Saci. A Mula Sem Cabeça, quem fez é uma ilustradora francesa. E essa do Saci, a Origem, é muito legal, porque eu vou descobrir em pesquisas como o Saci perdeu uma perna, que ninguém sabe. Ninguém sabe, porque o Saci não tem uma perna. E as pessoas não sabem, ele nasceu com 2 pernas, perdeu, como assim? Aí eu descobri numa das versões, não existe verdade nessa coisa de tradição, né? Essa questão de versões, né? Não é a verdade. Mas uma das versões que eu encontrei, o Saci nasce com 2 pernas e vai perder uma perna na história que eu não vou contar para vocês, depois vocês têm que comprar o livro para descobrir, porque essa é a alma do negócio, fazer propaganda, deixar todo mundo curioso. Exatamente. Mas eu achei bem legal essa proposta. Agora, o povo quer saber, Ilan, porque na última entrevista, em uma live que você fez, as pessoas perguntaram e você não respondeu. Então então o povo quer saber e eu vou perguntar. Não sei porque quantos anos eu tenho? Não. A ver. As obras do Monteiro Lobato caíram agora, né? E agora são no público. Exatamente.
E, claro, e o povo quer saber se você vai fazer, se você vai versionar, se você vai colocar em reconto as obras do Monteiro Lobato, porque, na verdade, eu creio que é bastante interessante, tendo em vista a sua trajetória já de colocar outros livros no reconto. Não, não tenho vontade de mexer no Monteiro Lobato. Eu gosto dele como ele é. Nada contra, eu tenho amigos pessoais, amigos grandes escritores que estão fazendo isso e gosto das adaptações, umas mais que as outras, mas enfim, cada um faz a adaptação que quiser, não tem problemas. Eu gosto do Lobato como ele. Sim, eu li muito Lobato para as minhas filhas, descobri coisas novas. Eu fiz o prefácio aqui no Brasil de um lançamento de uma coleção da editora Globo e fiz o prefácio das fábulas do Lobato. Então, o Lobato também fazia recontos, né? Sim, então, sim. E as fábulas do Lobato são sensacionais, assim, é uma coisa assim, inacreditável de tão engraçado e ele fez recontos demais e colocou a Emília no meio, muito bom, leia as fábulas, não só as reinações ou Minotauro, enfim, Reforma da Natureza, mas eu não tenho interesse não em fazer adaptação do Lobato, assim, eu prefiro fazer o prefácio de uma obra dele do que mexer, eu gosto muito de como ela é. E, claro, você tem coisas que são muito datadas, então quando as minhas filhas não entendiam alguma palavra, eu explicava, paciência. Eu acho que a gente aumenta repertório assim, e nunca foi uma dificuldade a forma dele escrever para as minhas filhas. Eu ia contando, se elas não entendiam alguma coisa, elas me perguntavam, eu respondia, a gente ia adiante, né? Quando tinha alguma questão muito anacrônica, muito fora de contexto de tempo, e elas pegavam e explicavam, foi feito há tantos anos, tem 70, 80 anos isso, é assim, mas eu só falava isso quando elas me perguntavam, senão a gente ia embora. Então, acho que eu não tenho essa vontade não de fazer adaptação. Eila, na verdade eu perguntei, Eila, porque, assim, você é um dos autores da literatura infantil mais conhecidos fora do Brasil, ou seja, eu nem sabia que você era brasileiro e eu já conhecia você aqui na Espanha, eu dizia, nossa, que autor mais bom, esse livro das Princesas é ótimo, da Menina Furacão é muito bom. Então você é um autor de referência fora do Brasil, né? Que para nós aqui, quando eu soube, poxa, é um brasileiro, eu me senti super orgulhosa, né? Que bom. Eu vou ser sincera, eu falei assim, nossa, ele é brasileiro como eu, que legal. E porque realmente é difícil, eu como autora de livros infantis fora do Brasil, o meu primeiro livro infantil eu publiquei fora do Brasil, né? Então, a gente sabe que é difícil conseguir o espaço fora, né? Nossa, foi muito difícil, foi muito difícil. Não, se quiser, depois eu te conto também como foi difícil, foi bem difícil mesmo. É muito difícil. Para mim, na verdade, assim, para mim foi mais fácil, porque eu estava aqui, eu consegui uma editora que me publicasse, e então, em razão de haver publicado aqui na Espanha, eu consegui publicar no Brasil. O meu processo foi um pouco distinto, porque eu queria publicar no Brasil, e as editoras me diziam, você não está no Brasil, as pessoas não te conhecem. Então, quando eu consegui publicar aqui, então eu consegui um espaço lá no Brasil, e agora estou publicando lá também. Mas eu pensei, poxa, Ayla, por que não publicar algo de Monteiro Lobato, e não digo versional ou não, trazer ele para cá, para as pessoas conhecerem, assim, porque assim, eu estive buscando, eu acho que, eu não sei se tem Monteiro Lobato traduzido para o castelhano, não sei, talvez na Argentina tenham. Eu vou te falar, o Monteiro Lobato fazia um sucesso na Argentina, mas um sucesso. Você tem fotos antigas dele chegando em Buenos Aires, parecia o Bono Vox, era o Bono Vox, o cara assim, Harry Potter mesmo, o pessoal alucinando com o Lobato na Argentina. Então, talvez tenha alguma coisa em espanhol escondida aí na Argentina, tem alguma versão, sim. Não, na Argentina eu sei que tem, porque eu fiz curso com uma editora argentina e ela falou do Monteiro Lobato de quando era pequena, que ela lia muito Monteiro Lobato, então eu sei que na Argentina tem, mas aqui na Espanha eu não vi nada. Assim, eu pensei assim, nossa, o Willan é o escritor apropriado para trazer o Monteiro Lobato para mandar ele para fora do Brasil, para outros lugares que as pessoas não conhecem, que deveriam conhecer. Aqui no Brasil teve uma onda muito forte de adaptações do Lobato, então eu acho que
Eu acho que, tipo, se você como editora quiser fazer isso, tem adaptações, a Companhia das Letras está fazendo adaptações lindas, a editora Globo, a Globinho também, a editora Moderna, várias editoras agora publicando já com autores, alguns de renome mesmo, assim, nacionais, as suas versões do Monteiro Lobato. Então, acho que isso pode ser um caminho. Acho que estão aí, tá aí. Se você, como editora, o pessoal aí quiser, acho que tem esse caminho aí. Sim, né? Mais fácil de... imagina, as pessoas nem sabem que eu existo. Então, você imagina eu chegar ainda para vender o Lobato. As pessoas não sabem que eu existo como pessoa física, você entendeu? Então, essa coisa assim, eu quero, assim, a minha próxima missão aí na Europa é as pessoas saberem que eu sou de carne e osso e não estou nas nuvens, né? Quando tem essa reação. Eu lembro quando eu fui para a Espanha a última vez, eu também estava lançando um livro, veio uma adolescente me abraçar, mas estava quase chorando, assim, que eu tenho livros aí já faz 10 anos. E ele falou assim, eu sou sua leitora desde pequenininha, eu não sabia que você era assim, que você não sei o quê. É isso, né? As pessoas não têm... Tem um lado bom, tem um lado glamuroso nisso, tem um lado meio romântico, né, disso. Ela fala, nossa, quem é esse autor, né? Esse nome estranho, será que ele já é da Tchecoslováquia, de onde ele veio? Da Romênia? Exatamente. É interessante, né? Agora, mas sabia que você estava falando sobre como foi publicar livro no exterior? Eu vou contar para você que dificuldade é, porque às vezes as pessoas olham, eu brinco assim, tem algumas pessoas que falam, Ilha, me dá, alguns autores iniciantes mais jovens, falam assim, eles querem já o caminho das pedras todas para falar, mas como que você conseguiu? Eles acham que quer sentar na janelinha já, você entendeu? Como, né? Achando que tudo foi assim, fácil. Aí eu conto a história, assim, que já tem uns 12 anos, eu comecei a pensar em publicar livro fora por uma questão minha de insegurança de criador. Falei assim, gente, será que os meus textos são bons só no Brasil? Será que eles têm são universais? Será que lá fora as pessoas iam entender? E eu gostava muito já de literatura estrangeira, sempre conheci muito de literatura como leitor infantil, como pesquisador, como gente que eu trabalhei muito com isso. Então eu conheço muitos autores estrangeiros, livros, minha casa sempre cheia de livros infantis de tudo que é canto do mundo. Falei, não, será que eu consigo fazer isso? Aí eu comecei a pensar, como eu posso chegar lá fora? Eu falei, tenho que ir para fora. Eu fui buscar e encontrei a Feira de Bolonha, que é a feira italiana, acontece todo ano. Eu ia esse ano era para eu ir. A passagem foi comprada, eu perdi, né, por causa dessa loucura toda, cancelada. Mas aí eu fui faz 12 anos, a primeira vez para Bolonha, para poder mostrar o meu trabalho. Chorei a feira inteira, porque para quem é uma feira para mais para ilustrador, para editor, não para escritor. E aí eu não sabia que tinha que marcar antes. Aí eu chegava nos lugares e ninguém queria saber quem é você, mostrando o livro com a mão, com texto em Word, em inglês. Foi um ano, o primeiro ano foi bem difícil, mas eu sou muito persistente, eu sempre acreditei nas coisas que eu fazia e que eu faço. E nessa primeira feira eu conheci uma pessoa. Falou, nossa, que livros interessantes. Aí essa pessoa das Ilhas Canárias, Tenerife, de uma editora pequenininha, que aliás nem tem mais livro lá, e de Tenerife. Aliás, depois a gente podia falar sobre esses 2 livros que estão aí. Olha só, pode ser... olha que legal, o pessoal está gravando, mas como eu estou na minha biblioteca, faz anos que eu não mostro para ninguém esses livros, então que foi os meus primeiros livros aqui de Tenerife, fazem bastante sucesso, são esses 2 aqui. E estão parados, a editora fechou, encolheu e tudo mais, eu acabei nem reativando, não sei por que os livros. Esse aqui que é um dos meus livros mais premiados aqui no Brasil. Sim, exatamente. Que chamam Que Cabem num Livro, capa dura, bonito, e esse aqui também é um outro, que chama A Festa de Aniversário, né? A festa de cumpleaños, né? Aí nessa primeira vez que eu fui, consegui esses livros serem publicados em Tenerife. Eu fiquei assim, uau, né? Fiquei louco. Aí depois eu voltei, cada ano que eu ia voltando, eu ia fazendo mais contatos, marcando reuniões. Peguei uma agente literária, que eu achei que era importantíssimo, então fiquei com a Adriana Navarro, que foi uma agente literária importantíssima na minha vida, faz parte da minha história, adoro ela de paixão, a gente mantém contato. E depois ela saiu, falou que ia fazer outras coisas, aí eu comecei a trabalhar com a Patrícia Seibel, que é uma outra agente literária maravilhosa, também que eu adoro e que a gente trabalha super bem esses últimos anos. Então eu fui encontrando as pessoas para realizarem esse meu projeto de publicar. E as coisas foram indo. E aí, depois que eu comecei a publicar bastante na Europa, a minha ideia era, agora eu quero saber se eu consigo publicar, eu sou meio obcecado, se eu consigo publicar
um livro primeiro na Europa e depois, porque era tudo tradução, é tudo tradução. Sim. Eu faço aqui no Brasil, eu mostro o texto, o pessoal gosta, né? Às vezes é concomitante. Tem um livro que é lindo, que aliás ainda não publiquei na Espanha. Não sei como a Espanha ainda não publicou esse livro, mas saiu na Como? Bélgica, saiu Como? na Itália e saiu aqui no Brasil. Vou te mostrar agora. E é um livro que saiu concomitante, ou seja, saiu antes na Bélgica e na Itália do que no Brasil, mas foi quase junto, né? Que é o livro, esse aqui deixa eu ver onde eu acho ele, aqui achei. E esse livro aqui é um livro de imagem, chama Refugiados. É Refugiados, lindo que de legal, morrer. sim. E essa aqui é Estava vendo esse essa livro. aqui é a versão italiana, Refugiati, e tem da versão belga, que está em francês, e tudo mais. Essa também, ó, esse é um livro que ainda não está na Espanha. Então, aí foi concomitante. Mas a minha ideia era, eu quero publicar um livro primeiro na Europa, sem nem passar pelo Brasil, ver se eu sou capaz. E aí eu consegui também. Aí publiquei um livro na França, que está em espanhol, que é... Deixa eu ver se eu acho ele aqui fácil. Como é que você lembra o nome de todos os livros? É um pai que lembra o nome de todos os filhos, São né? os meus, né? Esse livro aqui, que ele saiu primeiro na França, esse livro que eu vou mostrar, e da França ele foi sendo vendido para o mundo e nem chegou no Brasil ainda. Então era também uma coisa minha. Será que eu consigo fazer isso? Mandar um texto original, sem ilustração, só o texto, e saiu, né? E um livro que está em vários países, que esse aqui está na Espanha pela Edelvives, né? Que é Soplado Mis Velas. Sim, Assim, sim. é um livro assim com uma ilustradora maravilhosa francesa e é para chorar, livro lindo, as pessoas choram e me mandam mensagem que choraram, que é lindo de morrer. Eu adoro também esse livro aqui, acho ele e ele nasceu de uma coisa também de verdade, que aconteceu de verdade. É lindo, lindo, a ilustradora ela arrasou, uma ilustradora assim, é uma coisa, nossa, olha essa imagem que lindo. Nossa, que linda. Que linda, que É, contraste. é uma coisa linda, 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 linda. E assim foi esse começo, com muita luta, muita viagem. Eu falo, tirando a bunda da cadeira para trabalhar, não deixar o outro fazer por você. E eu continuo Exatamente. assim, mesmo que eu tenha agente literária, assim, a gente trabalha em parceria. Eu não coloco tudo nas costas dela. Eu faço o trabalho também, quando eu viajo, eu faço os contatos, aí dá certo, eu passo para ela, e ela continua fazendo as negociações. E eu estou lá o tempo inteiro, a gente está trabalhando junto. E por isso que dá certo, não é? Porque muita gente fala assim, mas não está dando certo. Eu falei, mas você está saindo de casa para ajudar? Não. Você foi viajar? Não. Eu falei, então é muito difícil. E algumas pessoas eu até convenço, então tem muitos escritores. A gente ia agora dessa vez, eu ia com 2 escritores, que essa é a primeira vez que a gente ia para Bolonha, eu convenci os 2 para irem, porque eles queriam publicar. Eu falei, você quer publicar? Então, vamos lá, vou te apresentar pessoas, vamos fazer. Tem que sair de casa, senão fica Tem que muito se difícil mover. deixar. Tem que se Sim, tem que se mover. mover. Autor tem que se mover. Eu também percebi isso. Ou seja, se você não se move, se você não faz o teu livro o teu livro, se você não aposta pelo teu livro, o livro ele não vai se movimentar sozinho, né? Por exemplo, a editorial com a qual eu trabalho é uma editorial que publica muito autores. Aqui a gente chama autor novello. Autor Sim. desconhecido, né? Que lançou o primeiro livro, está lançando o primeiro livro, talvez o segundo, o terceiro, mas não conseguiu ainda uma projeção nacional, não é tão reconhecido, não vende tanto. E eu digo para eles assim, olha, a minha implicação vai ser proporcional à tua, ou seja, se você não crer no teu livro, eu não vou poder fazer tanta coisa porque somos uma editorial pequena, né? Nós não somos uma grande editorial, não somos uma Edelvives, por exemplo, Sim, né? sim. Então, mas o autor tem que se mover, o autor tem que fazer apresentações, tem que apostar. É um filho. O livro para o autor é um filho, Sim. sabe? Quando nasceu a minha Carlota, eu peguei ela, eu tratei ela com carinho. Nossa, e eu promovi muito, muito, muito. Entrou em segunda edição aqui, entrou em segunda edição no Brasil, e eu fiquei tão feliz, porque o meu objetivo era só publicar. Eu disse assim, eu não me importa, não tem problema, assim, não quero não quero uma grande projeção, eu quero publicar, eu quero que uma editorial aposte, porque eu não queria autoedição, né? Eu quero que uma editorial olhe meu projeto e diga, olha, eu gostei do teu projeto, publica o teu projeto. Quem Consegui publicou isso. no Brasil? Quem publicou no Brasil? No Brasil foi uma editora muito pequenininha, que se chama Editora Grafara, uma editora lá do Sul. Ah, tá. Só que eu tenho um público muito específico, que são psicólogos, psicopedagogos. Então, o meu livro meu livro nem está em livrarias no Brasil, né? Aqui sim. Mas no Brasil, meu livro não está em livrarias. É uma editora que ela vende. E ele vende porque eu tenho um trabalho conhecido na minha área, né? Então, o livro acaba vendendo. Tá. Mas
Mas isso. E tem outro livro publicado pela Literary Books, que é um livro que eu tenho com as minhas alunas, Tá. dos cursos que eu dou. Mas é isso. Publicar é difícil, mas a gente, como autor, a gente tem que lutar por isso e senão não vai conseguir a projeção. Você é um autor hoje reconhecido porque lutou pelo que você queria, não é verdade? Verdade. Agora eu quero falar de um assunto que eu considero importante, porque é um livro seu que já ganhou prêmio. Eu gosto de fazer polêmica. É um livro Vamos lá. seu, que é um prêmio. Eu adorei a proposta, porque eu sou uma defensora, eu vivo defendendo esse tema, que é um livro maravilhoso que se chama o da Emília, que é Condenação a Emília. A Condenação de Emília. Condenação de Emília. A Condenação de Emília. Exatamente. É o fruto do meu doutorado da USP, e hoje eu não estou modesto, mas eu antecipei bastante, meio Cassandra, sabe Cassandra, aquela personagem da mitologia grega que ela foi amaldiçoada por Apolo e ela fazia previsões do futuro e ninguém acreditava, né? Fazia previsões ruins do futuro, mas ninguém acreditava. A Cassandra é isso, né? Quando você prevê coisas ruins, não vai. Aí eu previ umas coisas, né, há muitos anos e infelizmente foram acontecendo. Eu comecei a pescar isso bem no comecinho que estava rolando aqui, que o meu doutorado nasceu aí, que é essa questão do impacto da ideologia do politicamente correto na infância, na literatura infantil. Então, querer limpar as histórias, querer modificar elas, não com uma intenção criativa, não tem nada contra modificar histórias. Eu fiz um livro de princesas que soltam um pum, que tem histórias que são modificadas. A questão não é modificar a história porque é prazeroso, porque você quer ser criativo, não. Você tem uma intenção por trás, que é uma intenção na cabeça de quem faz isso, pelo menos uma intenção boa, educativa e formativa, e que, na verdade, é tudo o contrário, né? Você vai tirando a sopa grossa que é a literatura, que tem tantos elementos, tem a cenoura, a zanahoria, tem o pepino, tem o tomate, tem a carne, se quiser carne de proteína também pode pôr, não tem problema, tá tudo lá misturado, né? E você toma aquela sopa, te sustenta, e o politicamente correto vai tirando esses componentes, achando que isso é melhor para o outro. Então não pode mais cenoura, não pode mais carne, não pode mais isso, vai ficando uma sopa rala, e achando que essa sopa rala que vai fazer bem, ao contrário, vai ficar com menos nutrição. Então isso começou a me preocupar muito nos anos 10 do século 21, no começo dos primeiros 10 anos do século 21. Meu doutorado ele foi concluído em 2008, comecei a estudar ele em 2004, 2003 começou a me dar esse interesse, então a gente está falando de 17 anos que eu começo a perceber já que no Brasil as cantigas sendo modificadas, porque achando que as cantigas estimulam a violência, as bruxas sendo modificadas, as histórias, os contos de fadas, isso começava a reverberar de uma forma pequena na época na minha criação, mas bem pequena, mas foi crescendo. Hoje em dia virou uma epidemia, né? Falando de coronavírus, o politicamente correto é uma epidemia também. Na Espanha, em tudo que é canto tem isso, né? Qualquer país tem isso. E eu me propus a poder explicar para as pessoas de uma forma muito didática, com exemplos do dia a dia, de como isso está fazendo mal para as crianças. Porque se a intenção era fazer a criança melhor, só piorou. Porque as crianças nunca tomaram tanto remédio na vida, as crianças nunca foram tão ansiosas e angustiadas. No Brasil, pelo menos, a gente tem dados de indisciplina aumentando. Então, se a intenção era tornar a criançada melhor, não deu certo. Obviamente, né, eu sei por que não deu certo, né? Muita gente sabe. E a gente precisa informar isso para as pessoas, né? Então, eu fiz um livro um ano passado com um filósofo aqui no Brasil, que a gente continua a falar sobre isso de uma forma até mais que o meu livro da Condenação de Emília é uma delícia, traz muitas referências, né? Mas é um fruto de um trabalho acadêmico. Isso aqui é bem para os leitores, pai, mãe, professor, que é esse um livro aqui que chama Quem Tem Medo do Lobo Mau, o impacto do politicamente correto na formação das crianças, né? Esse é um livro para adultos, isso não conhecia, né? Isso não conhecia. Esse foi publicado ano passado. Ele passou um tempinho nos mais vendidos lá na Amazon, aí agora está mais tranquilo, mas um livro bem curtinho, é um diálogo com Pondek, esse filósofo, e a gente fala bastante de coisas atuais, e é bem interessante, mostrando como que esse pensamento do politicamente correto está vinculado a uma concepção de criança, de infância,
que é uma concepção errada, que está ligado ao século XVIII, século XVII, e como essa concepção continua sendo usada hoje por essa... Às vezes os pais nem sabem disso, mas vão entrando está acontecendo, então vamos embora. Sabe aquelas modas de regime? Agora regime é regime de ponto. Agora o regime é o regime de não comer carne de jejum. Você vai na moda, você nem quer saber se faz bem, Exatamente. se faz mal. É moda. Então, e no Brasil só que... isso acontece bastante. Essa questão da moda aqui na Europa não tem tanto essas modas assim, né? Mas no Brasil é muito de moda e as pessoas vão muito pela moda. E realmente isso pega na educação também. E eu vejo assim um grande problema. Eu sou uma defensora dos contos de fadas. Eu trabalho com isso, né? Eu ensino os psicólogos, psicopedagogos, educadores como utilizar os contos de fadas, os contos em geral, inclusive contos como o teu, utilizar na educação e na terapia. E eu sou uma defensora de possibilitar a criança e também de não modificar tantos contos, né? Porque antes existia a caça-bruxa, hoje em dia caça às fadas, ou seja, o caça às princesas. Ah, não, ser princesa não é bom. Não, o lobo mau não, o lobo mau não tem que ser mau, ele tem que ser bom porque vai traumatizar a criança. Por favor, né, gente? Eu acho então, assim, é isso. exagerado. É uma concepção de infância mas quando você fala, quando eu dou muita palestra, Claudinho, eu dou muita palestra, dava, né? Agora não estou dando mais, mas eu dava muita palestra para pais e professores e falando sobre esses temas. E quando você esclarece isso, os pais eles vêm, se sentem agradecidos, chegam para mim às vezes chorando, falam assim, eu estou fazendo tudo errado, eu vou voltar essas histórias para o meu filho, eu tirei a espadinha, eu vou voltar a espadinha para o meu filho, porque ele acha, os pais querem proteger os filhos, então eu sou pai, então eu tenho isso, ninguém faz por mal. Mas eu vou explicando para você, achar que você tirar a espada do seu filho, espadinha de plástico, vai tornar ele um ser mais tolerante, isso é um erro absoluto. É o contrário. Porque se ele não tiver uma válvula de escape na brincadeira, vai ser no mundo real. Então, a espada, ela pode ser substituída pelo dedo, ele vai usar o dedo, ele vai usar um papel. A criança vai usar uma forma de brincar de lutar, porque brincar de lutar é só brincar de lutar, não é uma luta de verdade. E quando ele brinca de lutar, depois vai para a vida normal dele, ele já pôs para fora. Mas se você tirar isso da vida dele, ele fica ansioso, porque ele precisa pôr o lado nervoso que ele tem por dentro, o lado ansioso. Como ele vai pôr isso para fora se a gente não der esses canais? Se a gente não falar da bruxa ou da fada ou da princesa, que são símbolos e arquétipos de coisas que a gente quer alcançar. Ninguém está aqui falando de machismo, essas doideiras da galera. Machismo. Que machismo? Você acha que uma história como a Branca de Neve e a Cinderela, que estão há 500 anos rodando por aí, se fosse só sobre questões de gênero, você acha que eles iam se sustentar tanto tempo? Não, é muito mais. É óbvio que é uma história que foi criada por um povo numa época que as mulheres eram submissas e é uma coisa horrorosa, a gente tem que combater e falar e tudo mais. Mas a história é muito mais do que isso, senão ela não ia sobreviver. A Branca de Neve, a Cinderela, a Rapunzel, elas falam de uma questão mental e espiritual, de uma elevação mental e espiritual. A Branca de Neve, a Rapunzel, a Cinderela falam de amadurecimento, de um processo de crescimento individual, como a gente cresce nesse mundo. Não tem a ver com submissão, isso está na casca da história. Se surgir esse papo, nunca surge, mas se surgir esse papo com a criança, a gente fala com a criança. Óbvio, as minhas duas filhas, que nossa, ouviam tanto isso. Cara, são duas meninas super, como tem essa palavra que eu nem gosto, não falam assim, empoderadas. Elas são meninas muito emancipadas e ouviram demais esses contos de fadas. Tem nada a ver uma coisa com a outra. E por que elas são empoderadas e emancipadas? Porque a gente, como pai, como mãe, a gente é assim. Então, isso depende do pai e da mãe, não das histórias. Não é uma história que vai transformar minhas filhas submissas, que besteira, ao contrário. A história vai mostrar para elas a coragem que é preciso ter para amadurecer, a coragem que é preciso ter para enfrentar a dificuldade, como a Rapunzel teve, como a Branca de Neve teve, como a Cinderela teve. É isso que fala do coração pulsando para alcançar o que você quer, o coração pulsando para você entender que a vida ela é feita de dificuldades, mas também de coisas bacanas. Então, ela insufla esperança, insufla coragem, insufla persistência. São histórias de pura resiliência, outra palavra que se fala muito, resiliência, é uma resistência. Você quer criar ferramentas para sua filha, falo da menina, porque é uma coisa que mais inculca os pais com as meninas. Você quer que a sua menina seja uma menina que encare a vida? Essas são
fundamentais. Não, Exatamente, e super você está tirando, acordo. e você tá tirando exatamente o que é mais fundamental para sua filha menina. Imagina, o que é isso? E claro, isso não significa que você não pode ler histórias que existem lindas adaptações de coisas mais bem pensadas, sem essa coisa de vou ensinar criancinhas. Mas histórias legais, interessantes. Tem uma autora inglesa que eu adoro, que ela inverte os papéis da princesa e do príncipe de uma forma bem, chama Babette Cole. Uma coisa absurda essa mulher, uma senhora, não sei se ela está viva, mas se ela está bem velhinha. Então, histórias engraçadíssimas de inversão de papéis, do príncipe Cinderela, mas você vê que não tem uma intenção lá de moralizar ninguém, é uma grande brincadeira, e faz sentido essa brincadeira, e você lê os textos originais, você lê a Babette Cole, e vai construindo. E, principalmente, você quer que sua filha ou seu filho sejam pessoas bacanas, emancipados, que lutem pelos direitos, e XYZ, primeira coisa, o mais importante é você, como adulto, ser assim. Porque não adianta você falar, porque é importante ser tolerante com a paz, e você em casa e com seu companheiro, vocês se brigam o tempo inteiro. Porque isso que a criança vai pegar como modelo, a briga sua com seu marido, com a sua esposa. Ah, não, mas eu preciso ler coisas que não tenham violência. E os pais são a expressão da violência em casa. Isso que a criança vai Exatamente, saber. Para ecologia, a exatamente. mesma coisa. Não, porque ecologia é fundamental. Quem vai discutir isso hoje? Só gente com cabeça terraplanista, né? Ecologia é uma coisa fundamental, pelo amor de Deus. Mas quem ensina ecologia para criança somos nós como pais, como modelos. A gente recicla lixo aqui em casa há 20 anos. Minhas filhas nunca viram viram minha esposa jogar coisa no chão. Eu não vou perder meu tempo escrevendo um livro para ensinar ecologia, sendo que eu tenho que ensinar isso, é o meu papel. Né? Eu vou reservar o livro para falar de coisas mais interessantes, coisas que eu não poderia fazer, eu como pessoa física, como pai. Vou falar de outra coisa, de outro nível a literatura, né? Então é isso. Mas quando a gente fala, Claudine, para os pais, isso, eles vão ler, sei lá, esse livro aqui, ou o pessoal entende, porque é uma questão de falta de informação apenas, não é uma coisa de por mal. Eu acho os pais, eu sou pai, eu faço muita besteira também. Você acha? Eu estou falando aqui, mas aqui você acha? Eu tô na minha casa, sou pai, então pai faz besteira e acerta e erra. Só que quando alguém vem e me esclarece uma coisa que eu estou errando, cara, eu fico agradecido. Então, esse movimento que rola pelo mundo precisa de luz, para as pessoas verem que está fazendo mal e por que está fazendo mal e a origem. Isso que eu tento explicar nos meus textos. Tem vários textos que eu escrevi agora eu escrevi um texto também sobre a quarentena chamado Imunidade. Eu postei no Facebook, no Instagram, falando da importância das histórias para a gente aumentar a imunidade das crianças e o que a gente está fazendo quando a gente tira as histórias. É isso, né? Estou anotando aqui, o da imunidade estou anotando aqui. Tá bom, tá lá no texto, tá um texto bacana. Não, eu acho muito bacana essa defesa, eu acho muito bacana, eu gosto muito, e quando você estava falando, eu estava aqui feliz da vida, porque é o que eu ensino, é o que eu defendo diariamente com os meus alunos. Quando eu fui no Brasil, eu fiz uma palestra para um grupo de professores, uns 200 professores, eu disse, nossa, conte contos infantis no colégio, contem contos de fadas, porque muitos me perguntavam, porque, claro, em muitos colégios estavam realmente cortando os contos de fadas. Eu falei assim, por favor, não deixem de contar os contos de fadas. Expliquei para o grupo de professores a importância de contar os contos de fadas. Alguns pais não queriam que os seus filhos escutassem contos de fadas, então ajudei que os professores pudessem ter uma conversa com os pais de forma a compreender a importância disso também, né? Claudine, depois que acabar a quarentena, se Deus quiser, você convida as escolas para me levar aí para a Espanha, a gente roda junto a Espanha para fazer seminários em defesa dessas histórias. A gente percorre a Espanha, as escolas. Exatamente, é muito importante. Hoje em dia tem um grande problema com relação a isso. E nosso tempo já está acabando, e eu tinha tanta coisa para conversar com você que não deu tempo, né? Como, por exemplo, outro dia eu quero perguntar para você também sobre o livro Pó do Crescimento, que eu fiquei apaixonada por esse livro. Que legal! Você leu? Você leu? Sim, achei maravilhoso, porque tem uns personagens arquetípicos ali, Ilan, que é difícil. Você sabia que é minha primeira história? Sim, é a tua primeira história, né? Achei maravilhoso. E é um livro que não foi traduzido ainda, é um livro que saiu agora na Moderna com uma ilustradora espanhola, com a Marta. Ela é uma ilustradora, essa aqui, ó.
a Marta Moreno, ela é espanhola. Uhum. Tá vendo? Essa é a versão brasileira. E não tem em espanhol também, esse livro ainda não foi, É não chegou lindo, é aí. lindo. Adorei a Lindo. história, adorei a bruxa, que aparecesse a bruxa, adorei esse personagem doador que aparece, que é a tartaruga, adorei. Adorei o final, me fez muito lembrar o Conto das Mil e Uma Noites, o Gênio e o Pescador. Sim. Me fez muito lembrar esse final, quando você prende a bruxa ali dentro e que as pessoas passam pela rua e ainda escutam a bruxa chamando. Eu achei aquilo incrível, muito legal. Muito legal, muito legal. Ah, que bom. Sim, Ilan, muito obrigado de verdade. Entrevista Obrigado a maravilhosa, você, adorei Claudine. conversar, de Eu verdade adorei. também. É maravilhoso conversar com pessoas que têm uma visão tão ampla da literatura infantil e que defendem essa literatura tão íntegra, né? Íntegra nesse sentido de deixar viver o que sai da nossa humanidade e também isso que a nossa humanidade também necessita para o nosso crescimento. É muito, muito bom. Ilan, muito obrigado. Obrigado você, Claudine. Eu que agradeço. O pessoal que quiser me seguir depois, é só entra lá no Instagram, né, no ilan.brenman. Estou fazendo várias lives. Vou fazer uma live também amanhã com acho que vai ser amanhã com uma pessoa também que tem uma coisa, uma página, é uma espanhola também, agora eu não sei de onde ela é, mas enfim, vou pôr depois no Instagram, vai ser amanhã acho que se não me engano, as 2. Deixa eu olhar aqui para falar certinho, senão depois ela vai brigar comigo. Como que você quer muita coisa na minha vida, eu não consigo memorizar tudo. Chama Bichos Lectores. De Bichos Lectores, sim. Vou ter uma live amanhã com Bichos Lectores, então quem quiser em espanhol macarrônico. E obrigado, e vamos ver se a gente marca uma outra conversa mais para frente. Exatamente. Muito obrigado, Ilan. E a gente continua em contato. Eu vou colocar no meu Instagram também essas lives tuas que vão sair em castelhano, para que também os meus seguidores estejam vendo e também te sigam. Tá bom? Combinado, combinado. Um super abraço. Abraço. Tchau, tchau.